Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Nessa manhã eu quero fazer uma oração por você, para nós estudarmos aqui uma palavra que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido que está nos céus, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Nesta manhã, meu Deus, eu oro pela vida do teu povo, dos teus servos. Abra as portas, Senhor Jesus Cristo. Age, meu Deus, na vida de cada irmão. Aquele que está enfermo, que ele venha receber a cura, receber o milagre da parte de Deus. Nessa manhã, meu Jesus, eu peço a tua misericórdia sobre muitas vidas que têm nos pedido oração. Que nós possamos, meu Deus, estar orando cada dia mais por essas pessoas, por essas vidas. Nós oramos nessa manhã te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Reginaldo Santos, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Unção e Poder, aqui na cidade de São João dos Patos. Eu quero trazer uma palavra aos nossos corações nesta manhã, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, mas especificamente nós vamos focar em Gálatas 19 ao 21, que fala sobre as obras da carne. O versículo 16 nos diz assim, meus queridos e amados irmãos. A palavra de Deus nos diz o seguinte: louvado seja Deus. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Veja aqui uma briga muito grande que tem dentro de você e dentro de mim, dentro de nós. Todo ser humano ele tem essa briga, essa guerra dentro dele. Amanhece o dia e nós já temos essa guerra interior, gigantesca, tem uma briga dentro de nós já. Começa logo de manhãzinha cedo, né? É uma briga gigante. Por que essa briga existe dentro de nós, principalmente você que já é cristão? É porque o nosso espírito ele quer Deus e a nossa carne ela só quer as coisas terrenas, as coisas da terra, as coisas do mundo. E as coisas terrenas, na sua grande maioria, são pecados. E Deus ele quer que nós sejamos guiados pelo Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, aí pode ter certeza que nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça de Deus, dominados totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós temos que servir a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o versículo de número 17 que nós lemos, nos diz que ele se opõe um ao outro, a nossa carne, e o Espírito, para que nós não venhamos fazer o que nós queremos fazer, que é agradar a Deus, que é servir a Deus. E aí um fica puxando para um lado, outro para o outro. E para que nós não venhamos ser vencidos pela nossa carne, pelos desejos pecaminosos, nós temos que estar totalmente entregues, dominados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 19, meus amados e queridos irmãos, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém?
palavra aqui é de Jesus Cristo, não é minha, não é nossa. O primeiro que a palavra corrige, exorta aqui, sou eu, que estou lendo ela, que estou ensinando nessa manhã, nesse estudo bíblico, bem rápido aos nossos corações. Então, a palavra do Senhor diz que ele nomeia aqui o apóstolo São Paulo, né? Ele que escreveu essa carta aos Gálatas, a igreja da Galácia, explicando quais são as obras da carne e coisas semelhantes. São muitas coisas que faz parte da obra da carne, ou das obras da carne. Então, quando é um cristão que ele passa a cometer, viver, praticar esses pecados, ele sozinho se exclui do reino de Deus, totalmente. Por quê? Porque ele mesmo está se deixando ser levado, está vindo para essas práticas. E quando é alguém que já vive, de que está todos os dias, vive no pecado, né? Ele não pode entrar no reino de Deus, diz a palavra de Deus. Para isso, nós temos que deixar o nosso coração ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Veja que é muita coisa que nós temos que nos livrar aqui, as obras da carne. E coisas semelhantes, horrendas, terríveis, né? Veja que a prostituição é uma delas, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É bem claro, bem claro. Não tem como a gente não compreender. Então, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz que Jesus ele diz: porfiai por andar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. E ele diz: porque espaçoso, larga é a porta que conduz o homem à perdição. São muitos os que entram por ela. Porque servir a Deus, nós não podemos viver a mesma vida, velha. Tem que ter conserto, tem que ter renovo, tem que ter renúncia. Jesus disse para os seus discípulos e diz para nós: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e depois me siga. Negar a si mesmo é muito duro, é muito difícil. Confesso eu que há 19 anos estou na obra, na presença de Deus. Negar a si mesmo é você negar os seus desejos, as suas vontades, para fazer a vontade de outra alguém. Você já pensou nisso? Você deixar os seus sonhos, as suas vontades, tudo que você planejou para você, para ter sucesso terreno, como muitos têm, e você passar a viver a vontade de outra pessoa. Quem é essa pessoa? É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que ter renúncia na nossa vida. Se não tiver renúncia, nós não vamos conseguir orar, jejuar, buscar a Deus, nós não vamos conseguir cultuar, porque as coisas do dia a dia vão nos dominar. As coisas do dia a dia, elas vão ser prioridade na nossa vida, não vai ser uma vida com Deus. Para nós termos uma vida com Deus diariamente, nós precisamos renunciar muitas coisas na nossa vida. A parábola das 10 virgens, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ali o próprio Jesus Cristo, ilustrando, trazendo aquela parábola, ele disse que eram 10 virgens. 5 eram
prudentes. 5 eram loucas. Era 10. Só a metade estava ali de acordo com a vontade de Deus. Tinha renunciado aos seus prazeres, à vontade da carne. Quando o noivo bate na porta, quando o noivo vem, somente 5 estavam preparadas para entrar nas bodas. Significa que 5 estavam preparadas para entrar no céu, para serem salvas. 5 estavam de todo jeito. Elas tinham lamparina, elas tinham a performance, tinham um nome, mas não tinha azeite na vida. Esse azeite é comprado. Você vê que as 10 loucas virgens, elas dizem, dai-nos um pouco do vosso azeite. E as prudentes dizem, não, vai comprar, para que não falte a nós e a vós. Vamos comprar. Esse vai comprar aqui, vai comprar, é comprar com choro, com dor, aflição, gemido, clamor diante de Deus, se restringindo, renunciando o corpo, a carne, queimando a carne, buscando ter uma vida com Deus, para poder vencer a carne, vencer as obras carnais, para vencermos os nossos desejos, essa natureza pecaminosa que todo ser humano tem que ter renúncia, tem que ter esforço, tem que querer. E para isso eu tenho que me esforçar. O Senhor me esforça, me ajuda, Deus vai nos ajudar, mas eu tenho que me levantar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar o Senhor, para que Deus venha trabalhar na minha vida, louvado seja Deus. Aqui, dando continuidade no estudo bíblico, eu quero ser bem breve, no nome de Jesus, sobre as obras da carne. Esse estudo bíblico aqui, bem explicado e bem rápido. Carne no grego significa sarx, é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Aqueles que praticam as obras da carne não podem herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua, que o crente trava através do poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, do verso 4 a 14, Gálatas capítulo 5, verso 17, e nós temos também de referência aqui Romanos capítulo 8, verso 6 a 8, e também o verso 13, e Gálatas 5, do verso 17 ao 21, louvado seja Deus. Agora nós vamos para as obras da carne. Primeiro, a prostituição. O que é a prostituição no grego? Significa porneia. É a palavra prostituição. Para nós aqui ela é traduzida como porneia. É a palavra prostituição. Que são... faz parte também das obras da carne, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Então essa faz parte das obras da carne, a prostituição. E vamos ver aqui a sua natureza. Significa a imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui também gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficas. E nós vamos ver essas referências em Mateus capítulo 5, verso 32, 19 e 9, Atos 15, 20, versículo 29, 21, versículo 25. Os termos, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, os termos morcheia e porneia são traduzidos por um só em português, prostituição. Então, isso é o que é porneia, prostituição, é imoralidade sexual. Sabe? A pessoa perde a vergonha e passa a fazer todo tipo de imoralidade sexual. E passa a estar na carne, não pode agradar a Deus. Impureza.
Impureza no grego significa akatarsia, que são pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Está em Efésios capítulo 5, verso 3. Colossenses capítulo 3, verso 5 da palavra de Deus. Então, a impureza, o que é uma pessoa impura? É uma pessoa de mente suja, dito aí no popular, né? Que é a pessoa que é cheia de pecados sexuais, que é a impureza, atos pecaminosos, vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração, né? O que é impureza aqui, que a impureza faz parte das obras da carne. Lascívia, terceira, no grego significa alcégia, que é sexualidade, que é sensualidade, melhor dizendo, que é sensualidade. É a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência. Está escrito aonde? 2 Coríntios capítulo 12, verso 21. Né? É lascívia. A pessoa ela não escuta ninguém, ela vai tomar decisões da sua própria vontade, do desejo que a pessoa está vivendo nesse momento, né? Ela vai passar a ser uma pessoa sensual para atrair alguém, né? E assim por diante. É uma pessoa que segue suas próprias paixões e maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência. Né? Faz parte da obra da carne também. Idolatria, no grego significa sidolatria. Idolatria, no grego. Que é a palavra idolatria, que é a mesma coisa. No grego é idolatria. Adoração de espíritos, pessoas ou ídolos. E também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e a sua palavra. Está escrito aonde, pastor? Colossenses capítulo 3, verso de número 5. Colossenses capítulo 3, verso 5. Né? A idolatria é isso. A idolatria não é só uma coisa, um objeto, não. Mas a pessoa passa a adorar espíritos, achando que está adorando Deus, o Deus do céu, Deus verdadeiro, e no caso não é. Passa a adorar pessoas, mais do que Deus, é idolatria também. Ídolos, passa a adorar mais do que Deus, faz maior ídolos, pessoas maior do que Deus. E também a confiança noutra pessoa, numa pessoa. Tem gente que ele confia numa pessoa mais do que em Deus. Certamente você já deve ter presenciado isso. Né? A pessoa confia em alguém, ele confia até mais do que Deus. Porque ele conta tudo, tintim da vida dele. E ele esquece e nós esquecemos de contar para quem? Tudo da nossa vida. Contar para Deus em oração, em clamor, orando, buscando o Senhor. Ou numa instituição. Né? Pode ser uma placa religiosa, pode ser uma placa de um comércio, de uma grande empresa, de um grande país, estado, cidade. A pessoa passa a confiar numa instituição mais do que no Deus Todo-Poderoso. Também é idolatria. Faz parte da obra da carne. E não é uma obra do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. O objeto, né? Porque tem na Bíblia, por exemplo, essa caneta foi usada para fazer um milagre na Bíblia, ou o cajado de Moisés. E eu faço um cajado para mim de madeira, estou simbolizando ali eu vou passar a adorar aquele cajado mais do que o Deus dos céus. Né? Não agrada a Deus, é a obra da carne. Como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e sua palavra. Colossenses capítulo 3, verso de número 5. Nós temos também aqui feitiçarias. Nós temos também feitiçarias, que no grego significa
Parmaqueia. Quando nós estamos falando, né, a palavra feitiçarias também é uma obra da carne. Né? É uma obra da carne. Existem muitos modos de feitiçarias, muitas práticas de feitiçaria. É uma obra da carne. Né? No grego significa, como a gente já falou anterior, parmaqueia, que é espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 7, verso 11 e 22, Apocalipse, capítulo 9, verso 21. Né? Então, são esses textos bíblicos explicando aqui o básico do que significa feitiçarias. O 6 aqui, inimizades, no grego significa cura, ou etura, né? Que são intenções e ações fortemente hostis, antipatia, inimizade extremas. Né? Então, isso faz parte das obras da carne, né? Que a pessoa que não tem empatia, né? Vamos dizer assim, antipática, que gosta de inimizades, tem intenções e ações fortes e hostis, é da pessoa mesmo, né? Em praticar inimizades extremas, né? Passa a ser uma obra da carne, né? Esse tipo de coisa. Então isso não é da vontade de Deus, isso não agrada a Deus, porque isso é obra da carne, meus queridos e amados irmãos. 7. Porfias. No grego significa eres, que significa brigas, oposição, luta por superioridade. Romanos capítulo 1, verso 29, 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 e capítulo 3, verso 3, né? Que significa porfias. São brigas, oposições, né? Luta por superioridade. Né? A pessoa quer ser alguma coisa a qualquer custo, na força, e não é assim. Isso também é uma obra da carne, não é obra do Espírito Santo. 8. Emulações. No grego significa zelos, que significa ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros. Romanos capítulo 3, verso 13. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Emulações, né? Ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros. Nós vemos ali um pouquinho de ressentimento na parábola do filho pródigo, né? Um pediu a metade da fazenda do seu pai e viajou para muito longe. E gastou com as meretrizes, gastou com as dissoluções desse mundo. E o outro não, ele ficou em casa, ali, debaixo da tutela do pai, né? Não fez o que o filho mais novo fez, que foi pecar, né? Errou. Mas o filho mais novo, ele voltou para casa pedindo perdão e arrependido, e foi perdoado. Porque ele se arrependeu verdadeiramente. E o filho mais velho, que estava dentro de casa, era ressentido, tinha ressentimento. Né? Então, tanto que ele diz, olha, esse teu filho mais novo gastou a metade da tua fazenda e nem um cabrito o Senhor me dá para me alegrar com meus amigos. E a resposta que o pai diz, meu filho, tu está sempre comigo, aqui em casa, tudo que é meu é teu. Né? Então ali ele não precisava fazer o que ele fez com o filho mais novo, porque não era o caso dele ter se perdido. E o filho mais novo estava perdido e foi achado novamente. Então ali havia um pouco de ressentimento na vida daquele filho mais velho. Continuando aqui o nosso estudo. Pelejas. Iras, melhor dizendo. No grego significa iumos. Ira ou fúria explosiva, que irrompe através de palavras e ações violentas,
Colossenses capítulo 3, verso 8. Né? Isso também é uma obra da carne. As iras. É tanto que a palavra do Senhor nos diz, né? Ireis e não pequeis. Como é que eu posso ficar com raiva, me irar e não pecar? Você pode até se irar por dentro, mas quando nós não soltamos a palavra, não lançamos a palavra, nós não pecamos contra o Espírito Santo, não. Nós não entramos na carne. Porque o que faz nós entrar na carne é quando nós lançamos a palavra. A palavra é quem machuca, é quem magoa. As palavras, elas têm poder, tanto para levantar como para derribar. E as palavras mal colocadas, ela destrói. Mas a palavra bem colocada também, ela levanta vidas, pessoas. Então essas iras, essas fúrias explosivas, principalmente com palavra, são obras da carne, não obras do Espírito. Então nós temos que prestar atenção. Pelejas, no grego significa iriteia, que significa ambição egoísta e a cobiça do poder. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 20, Filipenses 1, 16, 17, né? Que são denominadas essas pelejas, né? É a ambição egoísta e a cobiça pelo poder. Né? Quer dizer, só para egoísmo, só para ostentar, só para mostrar que é grande, que pode, que chegou lá. Não. Quem serve a Deus, ele pode até ser alguém que tenha fama reconhecido, mas de acordo com a vontade de Deus. Não com a vontade da pessoa chegar a qualquer custo, tomando suas decisões pelas suas vontades de momento e não consultando Deus dos céus. Dissensões, no grego, significa dicastácia, melhor dizendo. Introduzir ensinos sistemáticos na congregação, sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Romanos 16, 17. Né? Significa dissensões. Dissensões é quando você leva uma heresia. É quando você leva uma palavra que não é de acordo com a vontade de Deus. Né? Então isso traz dissensões, porque não é da palavra, não é do Espírito. É uma palavra de achismo, é uma distorção bíblica. Amém, meus irmãos? Então isso vai trazer muita confusão. Não podemos fazer isso. Heresias, no grego significa aireses, grupos divididos dentro da congregação, formando colúios egoístas que destroem a unidade da igreja. 1 Coríntios capítulo 11, verso 19. Nós já sabemos o que acontecia ali na igreja de Coríntios, né? Existiam colúios, dissensões, brigas, contendas, heresias, né? Que eram pregações, ensinos totalmente fora da vontade da palavra de Deus. E isto trouxe muito prejuízo para aquela igreja. É uma igreja que era para ter avançado mais, crescido mais na obra missionária, porque era uma igreja rica, que tinha muitas condições financeiras. Mas ali trouxe muita coisa ruim para eles ali. E eles não puderam ali crescer mais no espírito, mas sim declinaram muito na carne e não agradando a Deus. Invejas significa no grego finos, antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Tem muita gente que é assim, ele não tem uma coisa que Deus não quis dar, desde menino do bucho da barriga da nossa mãe. Tem gente que nasceu com uma coisa que Deus quis dar. É uma voz melhor, é uma pessoa que trouxe algo de nascimento melhor e eu não tenho. E aí nós vamos passar a invejar essa pessoa, nós vamos passar a ter antipatia, né? Achar que a pessoa é antipática, ela não é. É uma pessoa que tem esses dons maravilhosos que Deus deu para ela. Então nós temos que andar em espírito e torcer pelo sucesso do outro ou dos outros. Aquilo que eu não tenho, meu irmão tem, Deus deu para ele, Deus deu para ela. Então nós temos que adorar a Deus e deixar
que o Espírito Santo tome conta de nós, né? Não ter invejas e nem ressentimento contra pessoa nenhuma. Homicídios, no grego significa pornos, matar o próximo por perversidade. A tradução do termo pornos na Bíblia de Almeida está embutida na tradução de Met, a seguir, por tratar-se de práticas conexas. Então, o homicídio, meus irmãos, no grego significa essa palavra pornos, que é matar o próximo por perversidade. Né? Tem muita gente que tira a vida do outro só de perverso, né? De perversidade. Isso é uma obra da carne. A pessoa vive na carne, né? Está vivendo na carnalidade que não agrada a Deus, que não agrada a Deus e nem está no Espírito Santo. Né? Essas são as obras da carne, meus amados. 15. Bebedices. No grego significa mete, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida embriagante. Então a pessoa não passa a ser mais uma pessoa sóbria. Ela não tem domínio próprio. Né? As pessoas que vivem na bebedice, elas não se dominam. Quando a pessoa bebe um pouco, que ele pega numa direção, ele pega numa direção de uma moto, de um transporte, ele não é a mesma pessoa. Né? Já muda as faculdades da pessoa. E a pessoa pode se tornar uma pessoa muito violenta, pode se tornar uma pessoa que venha causar um acidente e muitas coisas semelhantes. Grutonarias. No grego significa comos, diversões, festas com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. As palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas. Quem se diz crente em Jesus e pratica dessas atividades iníquas, exclui-se do reino de Deus, não terá salvação. Que está em Gálatas, capítulo 5, verso 21, palavra de Jesus Cristo, escrita por Paulo. Ele é o autor do livro de Gálatas. Ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 9. Explica quem comete tais coisas exclui-se do reino de Deus, diz a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Essas são as obras da carne, né? Um pouco desse estudo aqui para vocês, para nós, nesta oportunidade, nesta manhã, né? Onde existe no campo dessas obras da carne muitas coisas, outras semelhantes a estas, né? Que envolve essas práticas que nos separa do reino de Deus. E nós temos que procurar andar em espírito, fazendo a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo de Deus, e não a vontade da carne. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nessa manhã derrama a tua graça, derrama o teu Espírito Santo. Quem vai ouvir essa mensagem, que receba, meu Deus, poder, graça, receba a virtude do Espírito Santo, que nesta manhã essa palavra possa curar, possa trabalhar em vidas, em pessoas, transformar corações. Eu estou orando nessa manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.